De prontidão, quero agradecer a Lígia e o Chan, que estão nesse movimento já há bastante tempo. Sempre é uma alegria recebê-los aqui, e hoje, em especial, com o seu convidado especial, o professor David Lukoff, que é uma referência para todos nós. Ele é uma pessoa que, vamos dizer assim, iniciou ali na década de 80, escritos, pesquisas, movimentos. Ele vai falar isso, eu vou ser bastante breve, mas é uma pessoa que este grupo, que começou ali no início dos anos 2000, vem tendo alguns marcos referenciais, e ele é um desses marcos. Então, é um dia muito especial para o Procer hoje, recebê-lo, tê-lo aqui conosco e compartilhar com vocês. Quero, então, agradecer também a Maria Cristina, que vai nos ajudar aí na tradução, né? E para que possamos tirar um proveito maior dessa experiência. Obrigado, Marina, por estar gerenciando todo esse processo, e vamos, então, dar seguimento ao nosso evento de hoje. Well, thank you for that wonderful introduction. I am talking to all of you right now from Germany, but I have visited your beautiful country of Brazil. Obrigado por essas boas-vindas. Eu estou falando a vocês diretamente da Alemanha, mas eu já visitei esse lindo país de vocês, o Brasil. And thank you for inviting me. It's always exciting to see spirituality becoming more of a global phenomenon. Obrigada por me convidar. É sempre muito excitante ver a espiritualidade se tornar um fenômeno mais global. I think the world needs more things that connect us to each other, and spirituality is one of those things that connects everybody to everybody else. Eu penso que o mundo precisa de mais coisas que ajudem a conectar as coisas e as pessoas entre si, e a espiritualidade é uma dessas coisas que conecta. When I started my work as a psychologist 44 years ago, quando eu comecei o meu trabalho como psicólogo 40 anos atrás, it was verboten, that's a German word, it was forbidden to talk about religion or spirituality in the field of psychology or psychiatry. Então, isso era proibido falar sobre religião ou espiritualidade nos campos da psicologia e da psiquiatria naquela época. But I could not talk about spirituality because it had played such a big role in my life. And that is what I would like to share right now. Mas eu não podia não falar de espiritualidade, porque a espiritualidade foi parte de algo importante na minha vida que eu precisava compartilhar. Okay. So, can you all see my PowerPoint now? Okay, good. Yes. So, all right. Today, I want to talk about 3 things: spiritual emergency, spiritual problems, and spiritual competency. Então, hoje eu vou falar sobre 3 coisas: emergência espiritual, problemas espirituais e competências espirituais. All right. So, my
when I was growing up, religion was not important in my family. Quando eu estava crescendo, né, na minha juventude, a religião não era algo importante na minha família. I would have described myself until I was 23 years old. I would say to anybody, I am an atheist, and I think religion and spirituality are bullshit. That was my position. Então, até os 23 anos, eu descreveria a mim mesmo como ateu, achando que a espiritualidade e a religião seriam coisas, enfim, bullshit. Não seriam, né? No, does that translate? It's not, it's a dirty word. No, but anyway, it's not. Vocês entenderam, né? Que é algo Okay. que As long não... as people understand it, it can be a dirty Yeah. word. Yeah. Everybody's an adult here. Yeah. So what changed was when I was 23 years old, I dropped out of Harvard University, where I was in graduate school studying to get a doctorate. But I dropped out of Harvard and began hitchhiking around the United States. Então, eu saí da Universidade de Harvard, onde eu estava me graduando, fazendo uma pós-graduação, e abandonei e comecei a pedir carona, a sair pelo mundo sem rumo, pedindo carona aqui e ali. Foi um momento, aos 23 anos. And while I was hitchhiking, I ended up in San Francisco, and the year was 1971. Enquanto eu estava pedindo carona, eu acabei indo parar em São Francisco, e o ano era 1971. It was still what we call the 60s in San Francisco. And just walking around Golden Gate Park in San Francisco, somebody offered me a tablet of LSD. Então, ainda era como que os anos 60, essa atmosfera dos anos 60 em São Francisco. E enquanto eu estava caminhando pelo Golden Gate, pelo parque Golden Gate, alguém me ofereceu um pouquinho de LSD. And I had never taken a psychedelic drug before. Eu nunca tinha experimentado nenhuma droga psicodélica antes. But I decided to try it. Mas eu decidi experimentar. And the next day, I took this tablet of LSD in the morning without eating. E no dia seguinte, então, eu tomei esse tablete de LSD de manhã, sem ter comido nada. And I walked around Golden Gate Park. E eu andei em volta do Parque Golden Gate. And I had this wonderful experience. I saw trees breathing. E eu tive essa experiência maravilhosa. Eu vi as árvores respirando. I went to the Pacific Ocean, and looking at the waves rolling in, I realized, oh, I'm in the waves and the waves are in me. Eu fui até o Oceano Pacífico e vi as ondas que se desdobravam em direção à praia, e aí eu senti, as ondas sou eu e eu sou as ondas, elas estão em mim e eu estou nelas. And I thought it was a very pleasant day, but I didn't think it had changed my life. Eu achei que foi um dia muito agradável, mas eu não achei que isso mudaria a minha vida.
But then 3 days later, I woke up and I looked in the mirror and I just came to the conclusion that I was a reincarnation of Buddha. Mas 3 dias depois, eu acordei, olhei no espelho e cheguei à conclusão de que eu era a reencarnação do Buda. And I was also a reincarnation of Jesus Christ. E que eu era também a reencarnação de Jesus Cristo. And I had a new mission to write a holy book that would unite all the people in the world together. E eu tinha uma nova missão, eu iria escrever um livro sagrado que iria então unir todas as pessoas do mundo. And I stayed in that state of consciousness for about 2 months. E eu permaneci nesse estado de consciência por 2 meses. And I was very, very lucky because my friends took care of me. I had no money. I didn't have a place to live. My friends let me stay in their apartments and they fed me for 2 full months. E eu tive muita sorte, porque eu tive amigos que cuidaram de mim. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha um apartamento onde ficar, mas meus amigos me ajudaram e me alimentaram por 2 meses. Cuidaram de mim. So this is, I'm telling you the short version. If you want to hear more of that story, I did work with Sean on a YouTube video that goes into more detail of that, about that experience. Então, essa é a versão curta dessa história, mas se vocês quiserem saber mais sobre ela, ele fez junto com o Sean esse vídeo que vocês veem aí, onde vocês podem saber mais, então, daí. And that's the title on YouTube, Understanding Spiritual Crisis with Dr. David Lukoff. That's the title on YouTube. E esse é o título no YouTube, como vocês veem aí, exatamente. Understanding Spiritual Crisis with David Lukoff. So I know from personal experience that many people who look like they are having a psychosis or schizophrenia actually have something that is self-healing and does not require treatment with medication or hospitalization. Então, eu sei que muitas pessoas que são diagnosticadas com psicose ou esquizofrênia estão tendo um processo de autocura, e que não, na verdade, não precisariam de hospitalização ou mesmo medicação psiquiátrica. So after the 2 months when I was no longer believing that I was a reincarnation of Buddha or Christ, I started to read a lot by people like Carl Jung and Joseph Campbell. Então, depois de 2 meses que eu parei de pensar que eu era Buda ou Jesus Cristo, eu comecei a ler muito, e eu li Jung, eu li Joseph Campbell. And I discovered that there were many people who had experiences that were similar to my own. Eu descobri que havia muitas pessoas que haviam tido experiências que eram semelhantes à minha. So, for example, in the Bible, when Paul was on the road to Damascus, suddenly there was a great light and he fell to the ground off of his horse and he heard God saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? So that's a Bible story similar in many ways
to my own experience. Então, por exemplo, né, na Bíblia, a história de Paulo na estrada para Damasco, então, onde ele, de repente, vê uma grande luz vindo de algum lugar que parecia o paraíso, e que ele então cai do cavalo, ele cai no chão e ouve uma voz dizendo: Saul, Saul, por que você está me perseguindo? And even Socrates said, our greatest blessings come to us by way of madness, provided the madness is given us by divine gift, from God, you could say. Então, até Sócrates nos diz que as nossas mais importantes, como é que a gente traduz blessings? Alguém me Bênçãos. ajuda. Bênçãos, isso. Elas vêm até nós através da loucura, desde que a loucura seja dada a nós como um presente divino. And many famous spiritual teachers have also had such experiences similar to my own. E muitos professores, né, mestres espirituais também tiveram experiências como as minhas. And, you know, Muktananda, Ramakrishna, St. John, St. Teresa, Meister Eckhart, Hildegard von Bingen, they all have had experiences similar to my own. Todos esses, Ramakrishna, São João, São Paulo, Teresa de Ávila, Mestre Eckhart, todos tiveram experiências como espirituais, né? Como ele. So I went to, about 5 years after this experience, I went to graduate school in psychology. Então, depois de 5 anos dessa experiência, eu resolvi me formar em psicologia. And in my course on psychopathology, I learned that what I had experienced would have been diagnosed in the Diagnostic and Statistical Manual number 2 as a schizophrenic reaction. Então, ele aprendeu no curso de psicopatologia, naquela época, que o que ele tivera, que ele teve, teria sido diagnosticado como, pelo DSM-2, naquela época era o 2, como uma reação de esquizofrenia. But to me, I thought what I had was really a spiritual awakening, not a psychosis. Mas para mim, eu pensava que o que eu tinha tido era, na verdade, um despertar espiritual e não uma psicose. And luckily, I found the field of transpersonal psychology, which believes that individuals are essentially spiritual beings rather than simply a self or a psychological ego. Então, por sorte, eu acabei encontrando o campo da psicologia transpessoal, que de fato acredita, postula que os indivíduos, as pessoas, são essencialmente seres espirituais, ao invés de simplesmente um ego e um self psicológico. And I'm sure many of you recognize this picture of Stanislav Grof and Christina Grof, who is now died a few years ago. But E agora, sorry. Eu acho que vocês todos reconhecem as figuras aqui de Stanislav Grof e de Christina Grof, que faleceu há alguns anos atrás. But they came up
they developed this concept, this name, spiritual emergency. And maybe, Maria, you can just translate this. I won't read it. Ok. E eles, então, desenvolveram esse conceito de emergência espiritual, onde eles dizem que as crises que são relacionadas a uma emergência espiritual abrupta, durante as quais o processo de crescimento e mudanças acaba sendo caótico e toma uma proporção muito grande. E nesses episódios, os indivíduos frequentemente, de uma forma dramática, entram nos reinos, em novos reinos de experiências místicas e espirituais. No entanto, eles também podem se tornar amedrontados e confusos e ter dificuldades em lidar com as suas vidas diárias, com seus trabalhos e com seus relacionamentos. Thank you. And this is a book they also wrote on spiritual emergency. Então, esse também é um livro que foi escrito sobre emergência espiritual. And I then wrote an article also on spiritual emergency, but I called it Mystical Experiences with Psychotic Features. That was my name for a spiritual emergency. Mystical Experience with Psychotic Features. Então, eu escrevi um artigo também sobre esse tema, mas eu nomeei essas experiências de experiências místicas com características psicóticas. Esse foi o nome que eu dei para elas. And then this is a colleague of mine, Dr. Francis Liu, who collaborated with me on trying to get a new diagnostic category for spiritual emergency into the DSM. E esse é um colega meu, Francis Liu, que me ajudou e colaborou comigo no sentido de criarmos uma nova categoria no DSM sobre os problemas religiosos e espirituais. So in 1992, we wrote an article called Toward a More Culturally Sensitive DSM-4 Psycho-Religious and Psycho-Spiritual Problems. This was our proposal for the new category in the Diagnostic and Statistical Manual. Então, em 1992, nós escrevemos esse artigo em direção a uma a uma categoria, né, que seja mais sensível, culturalmente mais sensível no DSM-4, sobre os problemas psico-religiosos e psicoespirituais. E essa foi a proposta que eles fizeram para a mudança e para a inserção dessa categoria no DSM. And 2 years later, it was accepted into the Diagnostic and Statistical Manual. Então, 2 anos depois, essa proposta foi aceita no DSM-4. And Maria, maybe you can go ahead and just translate this. This is the definition that is in the DSM-4, and it is also in the DSM-5, which is the current DSM. Então, essa é a categoria que então começou no DSM-4, mas continua presente no DSM-5, nós vamos ler aqui. Então, problemas religiosos e espirituais. Essa categoria pode ser usada quando o foco de atenção clínica é um problema religioso ou espiritual. Por exemplo, isso incluiria experiências estressantes que envolvem perda ou questionamento da fé, problemas associados com a conversão a uma nova fé
ou questionamentos de outros valores espirituais que podem não necessariamente estar relacionados a uma organização religiosa, a uma igreja ou instituição religiosa. So I don't think I will spend much time now talking about different types of spiritual problems, but this is a list of some examples. Então, eu acho que eu não vou despender muito tempo falando sobre os tipos de problemas espirituais, mas aqui vocês veem alguns exemplos deles. As experiências espirituais visionárias, experiências místicas. And I have also written articles on how to tell the difference between say, schizophrenia and a religious or spiritual problem. Também eu escrevi alguns artigos comentando sobre como a gente conseguir fazer um diagnóstico diferencial entre a esquizofrenia e os problemas religiosos espirituais. And I would be happy to share some articles on this topic, but there's not time today to go into how to tell the difference between schizophrenia and a religious or spiritual problem. But it is possible to tell the difference. Ele diz que é possível, sim, saber diferenciar episódios de esquizofrenia de episódios de problemas espirituais religiosos, que não há tempo aqui para ele ir em detalhes falar sobre isso, mas que ele ficaria muito, disponibilizaria os artigos e as referências sobre esse ponto conosco. And there are some experiences which kind of overlap. They have some elements of a spiritual emergency and some elements of of psychopathology that are mixed together. That is also possible. E também é possível que algumas experiências exista uma sobreposição de elementos de experiências que sejam problemas espirituais e de experiências que sejam mais de características psicóticas, então há uma sobreposição de alguns elementos, isso também é possível. So my work now is to develop spiritual competencies for psychologists and psychiatrists and social workers. Então, o meu trabalho agora é de realmente desenvolver sobre as competências para lidar com essas experiências, tanto no área da psicologia como na área do serviço social. Yeah. Now, one of the competencies is to be able to recognize a spiritual emergency. One of the 16 competencies is differentiating between a spiritual emergency and psychopathology. Então, uma das 16 competências é saber reconhecer uma experiência desse tipo, ou seja, saber a diferença entre ela e uma experiência de esquizofrenia, por exemplo. But many patients are not having a spiritual emergency, but their spirituality is a source of strength in their life that a psychologist should incorporate or use in therapy. Mas muitos pacientes, eles não estão necessariamente tendo uma crise de emergência espiritual, mas a sua espiritualidade pode ser uma fonte de força na vida deles e que deve ser incorporada no trabalho
de atendimento a essas pessoas no trabalho clínico. And this is our most recent book on spiritual and religious competencies in clinical practice, in therapy. Então, esse é o livro mais recente sobre as competências religiosas e espirituais na prática clínica. Let's see. I don't think I will go into definitions here. If this were a regular workshop where people were able to talk with each other, I would like people to share with each other whether they have ever personally experienced some powerful, non-ordinary states of consciousness. But we can't do that here today. Então, se esse fosse um workshop propriamente, eu ia convidar as pessoas a trocar umas com as outras sobre essa questão, se elas tiveram experiências de estados não ordinários de consciência e em que contexto. Mas esse não é um workshop, então não dá para fazer isso. Yeah. Okay, so the point of spiritual competencies is that for many people, their spirituality is not a problem. It's actually a source of strength, which psychology has been ignoring. Então, para muitas pessoas, a espiritualidade não é uma fonte de problemas, mas sim uma fonte de forças que a psicologia tem ignorado. So psychologists throughout history have both pathologized spirituality as psychopathology, and they have ignored it when it is a source of strength that could be helpful in a person's recovery from, say, substance abuse. Então, os psicólogos, ao longo dos anos, têm, na verdade, ou patologizado a espiritualidade, ou ignorado o fato dela poder ser bastante útil, né, em ajudar os pacientes a se recuperar, por exemplo, de coisas como abuso de substâncias. So the bottom line here really is that we as therapists need to talk with our patients about their religious and spiritual beliefs, practices, strengths, and problems. Então, nós, como terapeutas, precisamos estar capacitados a conversar com nossos pacientes sobre as suas crenças, as suas práticas e também os seus problemas. Okay, so I've gone twice as long as the 15 minutes, so I will stop here. Então, como eu já passei, já dobrei o tempo aqui, eu vou parar por aqui. Okay. Thank you, Maria. You're welcome. My pleasure.